Olá, mais um Pode Começar entrevista. Estou aqui com Flávia Augusto. Ela é CEO da Augusto Contabilidade, também vice-presidente do CRC. Flávia, seja bem-vinda ao Pode Começar. Eu que agradeço o convite, estar aqui falando com vocês hoje, tentando dar alguns insights aí para vocês começarem com o pé direito, né? Que bom. E a Flávia participou de uma brilhante palestra, né? Trouxe aqui para os contadores sobre a reforma tributária. E eu anotei bastante coisa, viu, Flávia? As dicas, né? Enfim, tem que aproveitar as dicas. E você colocou e falou sobre um checklist do que as empresas precisam, assim, se preocupar, se organizar. Eu gostaria que você falasse para o ouvinte do Pode Começar sobre esse checklist, a importância de estar se preocupando com isso. Exatamente. A gente tem participado de muitos eventos, né? As entidades fazendo muitas palestras sobre a reforma, mas mais a parte técnica. O que vai mudar, mas está faltando um pouquinho por onde que a gente começa. Uhum. Como que a gente faz para implementar todas essas mudanças que estão tendo na área tributária para que a gente pode começar aí as empresas se organizarem. E um pouquinho que a gente comentou na palestra é que as empresas normalmente têm um sistema operacional ali, um ERP, mas muito subutilizados, né? Não estão com ele 100% alimentados para que dê os feedbacks gerenciais juntamente para serem analisados com o profissional da contabilidade, para que consiga fazer um planejamento estratégico mais eficiente e ter um impacto menor na alteração, aí, na mudança da reforma tributária. Legal. E você colocou lá de revisar os NCMs, né, de serviço. Como é importante a parte fiscal, escrituração, porque muitas vezes as empresas não dão real valor para isso, né, Flávia? Não, nós, enquanto empresários contábeis, nós sabemos o que acontece aí durante o mercado e muitos parâmetros de NCM, de sistema, é deixado a cargo de um programador. Mas às vezes o programador ele não tem o conhecimento técnico tributário que os profissionais da contabilidade têm. Então a gente precisa mapear corretamente o NCM e as classificações tributárias, CST, CFOP, para que a gente não corra o risco de fazer uma classificação errônea e acabar pagando mais imposto do que é devido. Então isso é de extrema importância, começar fazendo essa revisão, mapeando todos esses NCMs. Tem clientes lá que tem 1000 itens, 5.000, não consigo, tem que conseguir. Agora não tem mais por onde escapar de fazer o meia boca, senão vai pagar mais imposto. Legal. Flávia, você colocou também sobre revisar contratos. A gente sabe que hoje o planejamento, a estratégia e também revisar contratos é importante, né? Sim, nós temos várias empresas que trabalham ali com contratos a médio e longo prazo e com a mudança da reforma, se você não se atentar e colocar alguma cláusula que te proteja, você também vai poder ter problemas, tanto dos contratos que você faz com o seu cliente, quanto que você adquire enquanto fornecedor, né? Então a gente precisa ficar atento nessas cláusulas para saber se tem algo previsto para não ter um impacto no momento inadequado ali, sem previsão, e isso pode impactar diretamente nas finanças da empresa. Muito bem. Outra coisa importante, por mais que a gente fale de tecnologia, principalmente em relação à nota fiscal eletrônica, a sistemas. Hoje você consegue capturar através de algumas ferramentas, né? Facilita muito o nosso trabalho, né? Evita erros, mas a gente depende de pessoas, né? E você falou bastante sobre treinar pessoas, a equipe. O que você pode falar para o ouvinte do Pode Começar sobre treinar equipes, enfim? O que a gente tem visto com a aceleração da tecnologia, principalmente no mercado contábil, as pessoas estão achando que primeiro que vai acabar, né? Eles falam muito que a contabilidade vai acabar. E não acaba, porque quem alimenta o sistema, quem alimenta tudo isso, são os profissionais da contabilidade. E se a gente não tiver profissionais e uma equipe bem treinada para saber o que tem que ser, qual NCM colocar, qual é a classificação tributária correta, qual o CFOP correto, né? Se a gente não tiver todo mundo na mesma página, nós não vamos conseguir ter uma prestação de serviço adequada e a própria empresa. Não adianta você
não ter uma equipe de vendas performando, mas uma equipe de compras e um financeiro que não está na mesma página, porque esses 3 departamentos eles fazem uma correlação na reforma tributária. Então tem que estar todo mundo alinhado com o mesmo propósito, com as mesmas características e sabendo de todos os impactos que a reforma vai trazer para que a gente consiga minimizar uma eventual perda financeira aí para a empresa. Muito bem. E você tratou também, Flávia, na palestra, sobre a importância de tomar cuidado com o fluxo de caixa. Até porque a gente sabe que as pequenas empresas, microempresas, não têm esse cuidado. O que você pode dizer em relação à reforma tributária? Porque vai mudar a forma de pagamento, né? Então, o que você pode passar para o nosso ouvinte sobre isso? Primeiro, eu falo que tem que procurar o seu profissional da contabilidade, que eu acho que ele é o profissional preparado, né, para dar todo esse suporte, para analisar todo esse seu fluxo de caixa, para que você consiga analisar onde que está a sua sazonalidade, onde que estão os seus problemas. Mas eu não falo fluxo de caixa de 30 dias, falo de um fluxo de caixa mais a médio e longo prazo. Porque com a reforma tributária, entrando no split payment, que o governo vai pegar a fatiazinha dele no momento que o dinheiro cair na conta, a gente não vai conseguir mais trabalhar com o dinheiro do governo para pagar o imposto 30 dias após. Nesses 30 dias nós vamos compilar se o que ele reteu é o suficiente pelo imposto que era devido. Então, se a gente não tiver isso muito bem amarrado e o empresário não tiver isso muito estruturado internamente, ele vai ter problema de fluxo de caixa para pagar suas contas. Então, é importante analisar prazo de recebimento, prazo de pagamento, né? A questão dos impostos, senão ele vai ter que começar já a fazer uma conversa com seus fornecedores para equilibrar suas finanças. Ou, uma eventualidade, ele pode até precisar ir até uma instituição bancária para pegar algum capital de giro para se estruturar e não passar, vamos dizer assim, esse perrengue, né, durante a fase que entrar a reforma tributária. Muito bem, Flávia. Eu gostaria que você passasse assim, dicas para o empresário, para o empreendedor que está assistindo Pode Começar, aquilo que ele já tem que se preocupar em relação à reforma tributária. Nós já estamos aí 2026 já chegando à porta. O que ele pode já se preocupar e já se preparar para a reforma tributária? A gente tem um período de transição aí, né, que começa a partir de 2026. As optantes pelo Simples vão ter um pouquinho mais de folguinha, né? Vamos dizer assim, 26 ainda vai estar um pouco mais tranquilo, mas quem é presumido e real já tem que se preocupar a partir de agora. Acho que o ponto principal é ter um sistema operacional, um RP muito bem estruturado, essa é a principal dica. Se você não tiver seus números mapeados, seja ele uma planilha ou um sistema operacional para rever todo esse fluxo de caixa, a gente vai começar a ter alguns problemas com os empresários, aí vão ter alguns gaps de estrutura e de organização interna. Então, minha dica principal, olhe com carinho suas finanças, procure o profissional da contabilidade, porque ele é o principal profissional que vai te auxiliar em toda essa transição que começa agora, vai até 2033, para que você não perca dinheiro com essa mudança. A gente sabe que vai ter um impacto, mas o que a gente conseguir minimizar faz bem para o nosso bolso, né? Que bom. Legal, eu agradeço a Flávia pela participação no Pode Começar a entrevista e até a próxima.